partir desse momento, vamos dar início às nossas atividades. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, todo mundo se harmonizando, já deixando de lado as nossas correrias, as nossas atribulações do dia a dia, nos ligando nessa grande corrente fluídica magnética, levando o nosso pensamento a Deus, pedindo a força, o amparo do mundo espiritual. Que esses irmãos estejam aqui conosco, nos conduzindo durante a realização dessa atividade virtual, que vai chegar a tantos lares, levando muita luz, muito consolo. Que Jesus, o nosso Mestre, nos conduza nesses momentos. Que as forças encarregadas da proteção e do amparo da nossa casa espírita estejam conosco, nos orientando do melhor evangelho, do melhor recado para chegar ao lar de cada um desses irmãos. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Dando seguimento aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje concluiremos o capítulo da introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Hoje, então, veremos do item 11º ao 21º. Colocação de Sócrates. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tende a extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança demorada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos? O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos do que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos e para morrer vamos para viverdes. Sócrates aos seus juízes. Segundo Sócrates, comentário espírita, os que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos de Cristo, difundiu 500 anos mais tarde, e os que agora o Espiritismo espalha e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois de ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições que finalmente pode dar-se, façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. 12ª colocação de Sócrates. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se voltarem uns aos outros, mútuo desprezo. Comentário da doutrina espírita. Não está aí o princípio de caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? Colocação de Sócrates, 13ª. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má, quando dela provenha mal, de boa, quando de origem ao bem. Comentário. Esta máxima, pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente
no Evangelho. 14ª colocação de Sócrates. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que lhe pertence. Capítulo 16 desse Evangelho. 15ª colocação de Sócrates. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços para se lhe assemelhar. Grave coisa, fora que a deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles lhe trouxessem propícios, mas não. Verdadeiramente justos e retos só são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, itens 7 e 8 deste Evangelho. 16ª colocação de Sócrates. Chamam homem vicioso a esse amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência, até no movimento dos astros, e encontrarmos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que há trazer a paz aos homens, calma ao amor, calma ao mar, silêncio aos ventos e ao sono à dor. Comentário espírita. O amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nenhum dos deuses, nenhum mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal. Essa proposição que lhe foi imputada como crime. 17ª colocação de Sócrates. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. Comentário espírita. É quase a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e então pode perguntar-se por que não é concedida a todos? Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem, de boa vontade, para se expungir do mal e praticar o bem. 18ª colocação de Sócrates. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Comentário da doutrina espírita. Diz o Evangelho: vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso olho. Capítulo 10, itens 9 e 10 deste Evangelho. Colocação 19ª de Sócrates. Se os médicos são mal-sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Comentário espírita. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência, com o que lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, facultando-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos.
20ª colocação de Sócrates. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Comentário espírita. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel, sem o conhecimento da popularidade dos mundos e da distinção do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, e se encontra explanada aqui, adiante, nos capítulos 2, 3 e 4. 21ª colocação de Sócrates. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Comentário espírita. Isso vai com vistas ao que criticam aquilo que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates, dizendo: tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Finalizando, foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que eles ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Bem, irmão, então encerramos este capítulo da introdução, dos resumos de Sócrates e Platão, e como vimos, Sócrates e Platão foram os precursores da doutrina espírita, já que naquela época eles já tinham entendimento de um mundo espiritual distinto do mundo material e que a vida não se resumia apenas no plano terreno e que a vida ela tem continuidade sem solução, apenas uma mudança de morada. Então, com essas palavras, encerramos mais um capítulo desse Evangelho e que a paz do Divino Mestre permaneça conosco e que assim seja. Vamos nos ligar para continuar nessa energia principalmente dos centros vitais que comandam todo o nosso campo mental. Vamos nos ligar agora no centro vital coronário, que fica bem acima da nossa cabeça. E esse centro ligado totalmente com o mundo espiritual superior. Ele jorra energias de luz. Vamos abrir esse centro, retirando os miasmas negativos, pesados, energias erradas que por acaso temos acumulado nesse centro vital. E vamos agora pensando no mundo espiritual, buscando Jesus, buscando os nossos irmãos que nos assistem, para que ele, através do passe, derrame em todo o nosso campo mental essa energia poderosa que vai tomando conta, fortalecendo todo o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico também. Derrama essas energias de luz, de amor, de força. Vamos assim mentalizando que está entrando toda essa energia no nosso campo mental. Agora vamos tentar abrir o nosso frontal, que fica bem centro importante. Esse centro comanda a inteligência, os nossos conhecimentos.
Vamos pedir aos amigos espirituais que realizem uma limpeza desses, retirando os pensamentos negativos, pensamentos de maldade, muitas vezes, que ficam alojados nesse centro. E agora ele abrindo-se toda a força para captar essa energia de paz, de luz, de força, de conhecimento do mundo espiritual. Vai invadindo nosso cérebro, vai fortalecendo com as palavras e as comunicações dos amigos espirituais. Entrando, fortalecendo. Agora, descendo mais, vamos nos ligar ao laríngeo. O laríngeo fica bem na garganta e comanda a nossa comunicação. Às vezes não temos assim o hábito de nos comunicar com calma, com tranquilidade, e essa energia pesada fica acumulada aqui no laríngeo, limpando essa energia pesada, miasmas negativos, palavras ríspidas. E vamos pedindo nesse momento que essa energia vá abrindo esse centro para se contatar principalmente com o mundo espiritual, que traz a força, traz a palavra amena, a palavra carinhosa, a palavra da prece, aquela palavra que nos liga com Jesus. Ele nos diz: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio. Então vamos confiar nesse Jesus. E vamos ainda atingindo o nosso corpo, principalmente o nosso campo mental. E vamos chegar a esse campo importante que é o cardíaco, que se aloja bem aqui no nosso coração. Os sentimentos, às vezes, sentimentos negativos, de inimizade, de intriga, mas vamos limpar. Todos nós temos que ter pensamentos de luz e de amor, para que possamos energizar esse centro cardíaco com muito amparo, com muita harmonia. Energizando, e os espíritos superiores derramam sobre ele sentimentos principalmente de amor. E sua cor azulada penetra em toda a nossa área mental. Agora vamos descendo e vamos atingir aqui o nosso estômago. Esse centro importante que temos é o plexo solar. Vejam bem, meus queridos irmãos, ele é muito importante. Vamos então limpando, retirando toda a negatividade, asas pesadas. Como é importante cuidar desse centro, em especial nas nossas alimentações. Limpando, fazendo com que as portas desse centro se abram para receber a força, captar energia de luz e de amor, que vai harmonizar esse centro de força. E vamos contatando o nosso campo mental e vamos chegar até o esplênico. Esplênico, um centro que se evolui por toda a nossa área
tanto física como espiritual. Ele circula no nosso sangue. Muitas vezes nós nos envenenamos com pensamentos de ódio, raiva. Vamos procurar abrir esse centro, limpar totalmente esse centro de força esplênico. Porque ele jorra no nosso sangue tudo de bom. Que ele jorre a luz poderosa dos amigos espirituais. Que ele receba essa força divina que pode irradiar e harmonizar nosso campo mental. Sabemos, meus queridos, que vários centros ainda existem, mas esses são os mais importantes. Agora, chegando aos finais desse passe, vamos pedir que penetre essa luz que estamos recebendo, que vai invadindo todo o nosso campo mental, fortalecendo o nosso campo, os nossos centros vitais e fortalecendo o nosso corpo físico, para que possamos melhor nos contactar e nos comunicar com o nosso próximo, vivermos melhor nessa sociedade. Agora, pedindo a Jesus que nos envolva com toda a sua proteção, com toda a sua luz. E em nome desse Jesus amado, que sempre está a nos fortalecer, nós encerramos este passe. Pedimos que Jesus não se afaste jamais de nós. Fiquem em paz, meus queridos e amados irmãos, e que Deus nos proteja. Meus irmãos, já recebemos o passe, que é essa limpeza espiritual, onde nesse momento nos sentimos melhores, mais leves, mais tranquilos. Então vamos retomar uma posição confortável em nossas residências ou onde estivermos, descruzando as pernas, colocando as mãos sobre os joelhos, se assim for do nosso entendimento, para que possamos absorver essas energias do mundo espiritual. Vamos pedir inicialmente mais um passe espiritual. Que o nosso corpo receba novamente esse fluido de cura, de melhora, de refazimento, se assim for do nosso merecimento. Vamos pedir pelas águas que temos para beber, que nela o mundo espiritual coloque o remédio tão necessário a cada um de nós, que ao bebermos dessas águas estejamos ingerindo o medicamento necessário ao nosso refazimento, à nossa melhora ou à nossa cura. Vamos nesse momento fazer as nossas irradiações. É o momento de cada irmão mentalizar aquele irmãozinho necessitado, seja ele nosso conhecido, desconhecido, parente, vizinho, até mesmo aqueles que se dizem nossos inimigos, que não entendem o nosso jeito de proceder. Pedimos muita luz, muita paz a todos os irmãos. Vamos irradiar aqueles irmãos que andam pelas ruas desesperançados, desprotegidos, depressivos, irmãos que golpeiam e que ferem, que não conhecem a lei do amor. Irmãos que se encontram nos hospitais com seus acompanhantes, seus familiares, passando por doenças terminais. Irmãos que erraram contra as leis dos homens e talvez até contra as leis de Deus, que são os irmãos que se encontram no presídio da nossa cidade. Vamos também irradiar aqueles irmãos que se encontram na lista de irradiações da nossa casa espírita, assim como na lista de cirurgias espirituais. Irmãos que se encontram nos asilos, moradia transitória, aonde existir um irmão sofredor, que lá esteja a força do Cristo, levando muita paz, muita serenidade a todos os irmãos. Vamos pedir nesse momento pelo nosso planeta Terra, pelo nosso país, o Brasil, o nosso estado do Rio Grande do Sul, a nossa cidadezinha de Alegrete, que
todos aqueles irmãos encarregados da administração desses centros recebam muita luz, muita paz, a orientação para o bem do povo, para a evolução da nossa humanidade. Vamos pedir pelas casas espíritas de Alegrete, mas principalmente para a nossa casa espírita, que ela prossiga sendo esse lugar que nos acolhe, que nos aconchega e principalmente que nos traz um ensinamento para a vida. Que ela esteja preparada para as próximas atividades que aqui irão ocorrer. Vamos também lembrar daqueles irmãos que perderam a vida durante a pandemia. Que eles permaneçam em nossos pensamentos, mas que não sejam pensamentos de tristeza, de dor, mas um pensamento de conforto, de melhora, que eles se liguem ao mundo espiritual e recebam o auxílio, o acolhimento em hospitais e colônias espirituais. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, por estarmos reunidos nesse grande grupo virtual, na sua casa, na Casa Espírita Eulália Nogueira, aonde estivermos. E convidamos que permaneçam conosco nas próximas sextas-feiras, nas plataformas do YouTube e do Facebook da Casa Espírita Eulália Nogueira, onde estaremos juntos, comungando por esses momentos de luz e de paz. Amigo Jesus, chegue ao lar desse irmão que nos escuta, que haja paz e tranquilidade. Com o pensamento voltado a Deus, o nosso Pai, Jesus, os bons espíritos que estão conosco, nós encerramos esta atividade. Uma boa noite a todos.